Então, vamos lá. Hoje nós vamos tratar sobre a organização administrativa. Organização administrativa, eu queria só fazer aqui um momento de esclarecimento para vocês, tá certo? Vocês podem ter estudado a disciplina de Teoria do Estado ou ter visto a disciplina de Ciência Política. Essa disciplina, uma dessas disciplinas, ou as duas disciplinas, elas são importantíssimas para que você tenha um embasamento, para que a gente analise a organização administrativa do Estado. Por que elas são importantes? Porque a organização administrativa do seu Estado, ela vai depender de algumas decisões políticas fundamentais, que todo Estado tem que fazer quando ele está se formando, né? Ou quando ele é criado. E, por consequência, tem que estar descritas ou expressas na sua Constituição. Primeiro é a forma de Estado, né? Se você é um Estado unitário ou um Estado federal. E aqui a gente já tem uma primeira diferenciação. Por que nós temos uma primeira diferenciação? Porque o Brasil, ele é uma federação. Então, o Brasil, ele tem um poder central, que nós chamamos de União ou Governo Federal, e ele tem os poderes periféricos, que são os Estados-membros. Além deles, nós temos o Distrito Federal e, em quarto, os municípios, uma inovação da Constituição Federal de 1988. Tá certo? Então, nós temos essas quatro estruturas. Aos nossos alunos estrangeiros, dos outros países, vocês vão ter uma certa dificuldade, às vezes, de entender, ou vocês vão ver que a estrutura do país de vocês é diferente do nosso. Por quê? Porque a maioria dos países de vocês não são federais. Eles são estados unitários. Então, enquanto estados unitários, eles vão ter uma diferenciação. Em vez dele ter, como aqui no Brasil nós temos as quatro estruturas, no país de vocês você só vai ter uma estrutura. Então, isso já interfere na organização administrativa. Primeiro ponto, formas de Estado. Segundo, a segunda decisão política fundamental que é necessária para que eu entenda melhor a organização administrativa. Que é exatamente voltada para a forma de governo, se é uma monarquia ou se é uma república, né? Por quê? Porque na monarquia, hoje em dia, você tem uma distinção entre chefia de Estado e chefia de governo. O rei, ele fica simplesmente com a chefia de Estado. E o primeiro-ministro, o gabinete, ele fica com a chefia de governo, né? Então, você tem uma primeira diferença, que é referente exatamente a essa distinção entre chefia de governo e chefia de Estado. Na República, você pode ter o presidente tendo as duas funções, né, de chefia de governo e chefia de Estado, ou tendo simplesmente também a chefia de Estado, e aí você teria também o primeiro-ministro, que teria a chefia de governo. Aqui você vê a responsabilidade dos governantes, a forma de ascensão aos cargos, como é que essas pessoas ascendem, como é que elas chegam a esses cargos. Então, é importante você entender a forma de governo por conta disso. A terceira decisão política fundamental são os sistemas de governo, né? Se é parlamentarismo, presidencialismo, semi-parlamentarismo ou semi-presidencialismo. No sistema de governo, você vai ter muito a relação entre executivo e legislativo. Por quê? No extremo, o que acontece no presidencialismo? Você tem executivo e legislativo independentes. Então, como eles são independentes, eles vão trabalhar em paralelo, né? Eles têm que trabalhar em conjunto, mas eles trabalham em paralelo. No outro extremo, que é o parlamentarismo, você vai perceber que o executivo ele depende do legislativo. Por quê? Porque o gabinete ele é formado no legislativo.
E a qualquer momento esse gabinete ele pode ser desfeito por um voto de desconfiança do legislativo ou quando o primeiro-ministro ele perdeu apoio no legislativo. Então você percebe que no regime parlamentarista você tem uma grande necessidade do executivo agradar o legislativo. Porque se o executivo ele desagrada o legislativo, ele pode cair o gabinete. Então, por isso você vê que no sistema de governo, o foco principal é a relação entre executivo e legislativo. Tá certo? Diga, Matheus, pode falar. Na monarquia, mesmo com o chefe de Estado de governo, ainda é um Estado unitário? Sim, as monarquias elas podem ser estados unitários, não tem problema nenhum. A forma de governo ela não interfere na forma, a forma de Estado não interfere na forma de governo, tá certo? O Estado unitário é se você tem somente uma estrutura, ou seja, se todo o Estado ele dispõe somente de uma única estrutura para se organizar, ok? Ok. Então, voltando aqui, então, o sistema de governo ele vai lidar exatamente com essa relação entre executivo e legislativo. Há um grau maior de problemas entre executivo e legislativo nos regimes presidencialistas, porque o presidencialismo, como ele tem muito poder, então muitas vezes ele vai entrar em embates com o legislativo. Então, existe uma tensão maior dentro dos regimes presidencialistas do que nos regimes parlamentaristas. Agora, no regime parlamentarista, o executivo realmente depende do legislativo. Ele sabe que se ele desagradar o legislativo, o executivo cai, que é exatamente o gabinete. Tá certo? Isso daqui eu estou falando dos extremos, existem várias outras situações, que são os sistemas semi-parlamentaristas e os sistemas semi-presidencialistas. Então, como eu coloquei os extremos, existem várias outras nuances que podem ser percebidas dentro dessas concepções ou dentro desses sistemas, certo? Fora eles, a gente precisa entender o princípio da separação dos poderes, e embora o princípio da separação dos poderes, no início, ele tenha tido pelo menos duas teorias que se destacaram, né? A teoria da tripartição dos poderes e a teoria da quadripartição dos poderes, ou seja, se seriam três poderes ou seriam quatro poderes. Isso daí hoje em dia já foi superado, né? O princípio da separação dos poderes, ele é visto como um princípio que ele está baseado na teoria da tripartição dos poderes, ou seja, você divide esses poderes, o poder do Estado em três, né, que na verdade a gente viu que você organiza as funções do Estado em três, que são a função executiva, a função legislativa e a função judiciária, né, ou jurisdicional. Então você teria basicamente essas três funções. E aí você iria organizar essas três funções dentro também dessa organização administrativa. Então, prioritariamente, para você entender o seu Estado, você tem que entender essas decisões políticas que o seu país tomou, para que você consiga compreender melhor a organização administrativa do seu país. Ao final da nossa aula, eu vou mostrar como é que está organizado o Brasil, certo? Como é que está organizado o Estado brasileiro, para que vocês comecem, para que vocês, ao se depararem com a estrutura, vocês consigam perceber melhor como é que está, como é o Brasil, e você consiga, ao entender melhor o Brasil, você consiga ter um grau de convivência com as autoridades, entender melhor de que autoridade você pode exigir o quê, porque você passa a se relacionar melhor com o Estado. Então, por isso que há uma necessidade da gente analisar isso daqui, tá certo? Então, vamos lá. Visto isso, nós vamos agora entrar, depois dessa introdução, nós vamos especificamente estudar a organização administrativa. E o primeiro ponto para que a gente consiga estudar uma organização administrativa é entender a desconcentração e a descentralização. Porque são dois institutos muito utilizados dentro da organização administrativa. E aí, como é que eu posso conceber a desconcentração e a descentralização, né?
Ou seja, o que é que interfere a desconcentração e a descentralização? Muitas vezes você pode se perguntar, mas para você entender, a organização administrativa ela pode ser composta de um ente político ou de vários entes políticos. Então, a desconcentração ocorre uma organização de competências dentro do mesmo ente político. Para que você entenda, vamos analisar aqui no Brasil uma estrutura mais simples, para que vocês consigam entender. Vamos analisar um município. Vamos pegar um município pequeno, né? Porque o município pequeno, ele tem poucos habitantes, então ele admite estruturas menores de organização do poder, ou daquele determinado ente político. Então, em um município pequeno, o prefeito ele vai precisar cuidar da educação, da saúde, ele vai precisar fazer obras, né? Porque ele vai ter que se preocupar com a infraestrutura, ele vai ter que se preocupar com o saneamento daquele determinado município. Ele vai precisar de alguém para auxiliar na administração e vai precisar de alguém para cuidar das finanças, né? Então, seriam 5 secretarias básicas. Então, pelo menos, ele vai precisar de 5 auxiliares para ajudá-lo a conseguir governar, a conseguir gerenciar, administrar aquele determinado ente político. Então, quando o prefeito ele lança a mão das secretarias, ou ele organiza secretarias, ele não está dividindo o município, ele está simplesmente fazendo uma organização interna. Porque quando o prefeito ele diz que dentro do seu município vai ter uma secretaria de educação, ele está dizendo, olha, os municípios aqui no Brasil, eles são responsáveis pela educação infantil, que vai da creche até a pré-escola, e o ensino fundamental, que é exatamente do primeiro ano até o 9º ano. Então, quando o prefeito ele cria a Secretaria de Educação, ele está dizendo, olha, eu vou criar essa estrutura e colocar uma pessoa encarregada que vai me auxiliar a cuidar da educação do município. Então, isso quer dizer o quê? Que o prefeito ele vai ter que tomar determinadas decisões na educação, mas ele vai ter uma pessoa para auxiliá-lo nessa tomada de decisões. Ou seja, ele não vai tomar essas decisões de qualquer forma. Ele vai ter uma pessoa especializada, uma pessoa perita na área, que vai ajudá-lo a tomar as decisões, que vai tentar mostrar para ele quais são as condições e, em cima das condições, quais são as opções que ele tem. E aí o prefeito, ele exerce, por ser um mandatário político, ele exerce o seu poder de comando e ele vai lá e decide. Mas perceba que o secretário de Educação não é uma pessoa de fora da administração, ele está dentro da administração. Ele está dentro da administração e está cuidando de uma parte da administração. A mesma coisa o secretário de Saúde. E aí o secretário de Saúde de um município, ele vai cuidar do quê? Da chamada atenção básica, né? Que seriam aquelas situações mais triviais, mais comuns, né? Que as pessoas têm problema de pressão alta, de diabetes, problemas respiratórios, os problemas dessas síndromes respiratórias, com exceção agora do coronavírus, que tem muita repercussão, né? Então, você vê que ele vai focar exatamente naquilo que ele precisa, é cuidar da saúde da família. Ele não vai se preocupar com os conhecimentos especializados, porque os conhecimentos especializados, que são de nível secundário ou de nível terciário, se for secundário, depende do Estado, se for de nível terciário, depende da União. Então, ele vai ter o foco dele. Então, o que é que esse secretário vai fazer? Ele vai entender o município, entender a realidade do seu município. Ao entender a realidade do município, ele vai ver quais são as políticas de saúde que precisam ser feitas. E vai levar para o gestor, no caso para o prefeito, e o prefeito ele vai dar os nortes do que é que vai ser feito, em que momento vai ser feito, tá certo? Então, a desconcentração é isso, é uma organização interna. E aí, como é que você faz essa organização interna dos trabalhos daquele determinado ente político? É exatamente através da criação dos órgãos
públicos. Percebam que os órgãos públicos, eles não têm personalidade própria. É só uma pessoa jurídica, no caso o município, mas essa pessoa jurídica, que é o município, ele tem esses diversos órgãos públicos. Eu queria só colocar aqui para vocês uma primeira noção. Os primeiros órgãos públicos que são criados dentro de qualquer ente são os seus poderes, tá certo? Então, os primeiros órgãos públicos que são criados dentro de um determinado ente político são exatamente os seus poderes, que no caso vai ser o poder executivo, legislativo e judiciário. No caso do Brasil, você tem no município, no caso que criou os municípios, você tem três, né? Aliás, no caso do município só são dois, que os municípios eles só têm o poder executivo e o poder legislativo. Eles não têm o poder judiciário, tá certo? Perdão. Então, no Brasil, como a Constituição de 88 ela criou os municípios eles só possuem dois poderes, né? São órgãos públicos. Na realidade, o poder são órgãos públicos, que são executivo e legislativo. Nada impede que esses órgãos, esses poderes, eles também se organizem. Eles criem, por exemplo, do executivo, secretarias, departamentos, superintendências, divisões. Então, nada impede que eles também vão se especializando. Mas quando ele vai organizando o seu trabalho interno, organizando as suas atribuições, organizando as suas competências de forma interna, ele está criando órgãos públicos. Ou seja, todo mundo faz parte de um todo. Quem é o todo? É a pessoa jurídica. Então, a Câmara Municipal de Redenção, ela não é uma pessoa jurídica. Ela faz parte de uma pessoa jurídica. É o quê? É exatamente o município de Redenção. A Prefeitura de Redenção, ela não é a pessoa jurídica. Ela faz parte da pessoa jurídica. Ah, professor, por que aqui, quando eu falo município, muitas vezes o prefeito fala? Porque juridicamente, dentro da norma que regulamenta os municípios, que são, em via de regra, as suas leis orgânicas, quem representa, quem tem essa possibilidade de representar o município extrajudicial ou judicialmente é exatamente o prefeito. Mas as duas estruturas, elas fazem parte de um único ente político, que é exatamente o município. Tá certo? Ok. Mas essas estruturas internas, elas são suficientes? Não. E nós temos que entender que o Brasil é um país gigantesco. Então, como o Brasil é um país gigantesco, nem só o ente político ele consegue comportar todas as competências que ele possui ou desempenhar todas as atribuições que foram dadas a ele, foram conferidas a ele. Então, por isso que ele tem que, às vezes, criar novas pessoas jurídicas. E aí, quando os entes políticos eles criam novas pessoas jurídicas, ele está utilizando outro instituto ou outro mecanismo, que é exatamente a descentralização. A descentralização é quando você, ente político, está sobrecarregado de trabalho e aí você prefere criar uma nova pessoa jurídica a qual você vai entregar algumas das suas competências para que ela consiga resolver. Certo? Então você está sobrecarregado e aí você cria novas pessoas jurídicas para transferir parte das suas competências, parte das suas atribuições, para que elas lhe ajudem a resolver aquelas exigências ou aquelas expectativas da sociedade, da sua comunidade. Aí você fez uma descentralização. Então, por isso que os dois institutos, ou os dois mecanismos principais que a gente vai verificar muito dentro da organização administrativa são exatamente os mecanismos da desconcentração e da descentralização. A desconcentração você cria órgãos públicos, na descentralização você cria
novas pessoas jurídicas. Um exemplo, a Unilab. A Unilab é o quê? É uma autarquia. Ou seja, a Unilab tem vida própria? Tem. Mas ela é independente da União? Não, porque ela está atrelada à União. Ela tem vida própria, mas ela não é independente. Então é exatamente isso. O governo federal viu que ele tinha necessidade de propiciar aos cearenses e aos países parceiros, aos estrangeiros, aos cidadãos dos países parceiros, essa oportunidade de atingir um nível superior, de alcançar o ensino superior. Então, como o governo brasileiro já estava cheio de atribuições na área da educação, o que foi que ele fez? Ele preferiu criar um ente público, no caso, uma autarquia, que é exatamente a Unilab, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. E aí ele cria a Unilab exatamente para isso, para ajudá-lo a levar o ensino superior, tanto aos cearenses, principalmente aos cearenses do interior e alguns baianos, né, que tem Unilab também lá na Bahia, e também abriu para os cidadãos dos países parceiros. Então, você percebe que a forma de agir é diferente. Por quê? Porque quando você cria o órgão público, você ainda está subordinado àqueles gestores. Quando você cria uma outra pessoa jurídica, ele continua com certo grau de subordinação, mas a subordinação é muito menor, a dependência é muito menor. Por quê? Porque você tem uma vida própria, você tem uma outra personalidade jurídica. Então, daí a grande diferença que nós temos entre a desconcentração e a descentralização. Tá certo? Para que a gente entenda melhor, né, esses dois institutos. Eu sei que sempre que você inicia o estudo, você vai se deparar com teorias novas, com mecanismos novos, e você vai começar a estranhar isso, até o momento em que quando você estuda, você se familiariza, e aí aquilo ali passa a ser natural para você. Mas no primeiro momento tem sempre esse impacto. Então, para ajudá-los a entender melhor, nós vamos entender exatamente a desconcentração, né? O que seria essa desconcentração? E aí, a melhor forma para a gente entender um determinado instituto, um determinado mecanismo, é a sua aplicação prática. E aqui a gente vai trazer para vocês as espécies de desconcentração. Nós vamos iniciar o nosso estudo sobre a desconcentração exatamente estudando as suas espécies. Então, você tem uma primeira espécie de desconcentração que nós encontramos, que são as desconcentrações territoriais ou geográficas. E aí, o que é uma desconcentração territorial ou geográfica? Geralmente, o mandatário, né, político, ele é uma pessoa que ele vai ter que exercer as decisões. Ele vai ter que tomar decisões. Mas para ele tomar decisões, o ideal seria que ele tivesse o maior número de informações possíveis para que ele pudesse tomar as melhores decisões sobre cada um dos assuntos que são submetidos a ele. Então, exatamente por isso, o que é que esse gestor, ou que os gestores, eles perceberam? Quanto mais eu deixar pessoas mais próximas do povo, esses meus representantes vão colher essas necessidades, vão colher essas impressões do povo, vão tentar entender a vontade do povo e para que eu possa dar uma resposta mais efetiva, para que eu possa respondê-los e que eles consigam aproveitar melhor as respostas e as atividades que eu estou fazendo em prol deles. Então, esse é o primeiro entendimento que você tem. Ok. Então, dentro dessa circunstância, nós percebemos que geralmente, o gestor ele vai deixar pessoas mais próximas. Então, ele vai delimitar uma região dentro da sua área de atuação e ele vai colocar um órgão dentro daquela determinada região para que ele consiga uma interação maior ou desempenhar
de uma maneira mais eficiente, mais efetiva, as suas competências dentro daquela determinada região. E aqui a gente pode trazer, por exemplo, o caso de Fortaleza, né? Onde um dos prefeitos anteriores, o prefeito Juracy Magalhães, ele criou as famosas regionais, né? Então, o prefeito Juracy Magalhães, ele criou as regionais exatamente para quê? Ele destacou determinados bairros e colocou pessoas de sua confiança para administrar esses bairros, onde esses eram chamados de prefeitinhos, né, mas eram superintendentes das regionais, onde eles estariam mais próximos da população, eles conseguiriam atender de maneira mais fácil a população, e aí eles perceberiam de maneira mais fácil quais são as necessidades da população da sua região, e eles cuidariam melhor dos interesses deles. Então, essa é a ideia. Você pode ver isso daí também em relação à Polícia Civil. Por que a Polícia Civil, ela não fica toda ela concentrada em um ambiente só? Você tem as várias delegacias. Então, você tanto tem delegacias especializadas por assunto ou por uma determinada temática, como também você tem delegacias que elas são regionais. Você tem delegacias que ficam em determinadas regiões. Podem ser bairros, podem ser conjuntos de municípios. Então, por que você deixa o delegado mais próximo? Exatamente para isso, para que a atuação da polícia ela seja mais efetiva. A mesma coisa com a polícia militar, que coloca os seus destacamentos, as suas companhias, os seus batalhões, para que ele fique mais próximo da população ou de determinadas áreas de atuação, e aquela atuação ela seja mais efetiva, ela seja mais eficiente. Então, a primeira forma de desconcentração é essa, é a territorial ou a geográfica. A segunda espécie de desconcentração é a desconcentração material ou temática. E aí a gente volta exatamente àquilo que eu tinha falado para vocês. Então, quando um prefeito, ele cria a Secretaria de Educação, ou ele mantém a Secretaria de Educação dentro da sua estrutura administrativa, ele está dizendo o quê? Olha, eu vou colocar aqui uma pessoa especializada, uma pessoa perita dessa área de educação, e todas as decisões que eu vou tomar vai ser baseado exatamente nas impressões ou nos conselhos que me são dados por essa determinada pessoa. Então, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, todo esse assunto de educação vai passar por essa parte, vai ser tratado por essa pasta e vai ser tratado por esse gestor. Ele vai me auxiliar a conseguir gerenciar a educação dentro do meu município. Então, é a mesma coisa que você tem dos prefeitos em relação aos seus secretários, que você tem no governo do estado em relação aos secretários estaduais e do presidente da República em relação aos seus ministros, tá certo? Então, é por tema. E aí nós temos os temas mais comuns que a gente tem, né? Saúde, educação, hoje em dia está entrando muito esse tema da infraestrutura, o saneamento básico, trabalho, empreendedorismo, né, que é o antigo emprego e renda. Então, você tem já temáticas que já são comuns. Por quê? Porque são dentro das maiores necessidades que o seu público, que a sua população, que a sua comunidade, ela já possui. Tá certo? Então, é a desconcentração por temática. E você tem um terceiro tipo de desconcentração, que é a desconcentração hierárquica ou funcional. Porque nós sabemos que a decisão é tomada e essa decisão tomada, ela tem que ser posta em prática. Mas aí o que acontece? Vamos só aqui colocar um exemplo, né? Vamos pensar no município. Vamos novamente pensar no município. Nos últimos anos, nós estamos vendo como construções mal feitas podem gerar transtornos para a população. Nós já vimos aí prédios ruindo, porque foram construídos de maneira errada. Nós já vimos prédios afundando. Nós já vimos reformas mal feitas, manutenções mal feitas. Então, nós já vimos diversas circunstâncias. E aí, o que é que acontece? Se você pegar um município menor e o prefeito ele fizer concurso e colocar os fiscais, você vai ter poucos fiscais. Então,
Você precisa o quê? De um chefe dos fiscais, e esse chefe, ele obedece diretamente ao secretário de obras, ou secretário de infraestrutura do seu município. Ok, a estrutura é pouca, e aquilo que eles vão fazer é pouca gente. Mas imagine um município como Fortaleza. Quando você vai fazer um fiscal das construções, esses fiscais, eles vão ter que fiscalizar todas as construções que tem no município. Já não é pouca coisa. Hoje em dia, eles têm que fiscalizar também a manutenção dos prédios, que não é pouca coisa. Eles vão ter que fiscalizar as reformas, como foi aquela triste reforma que ocorreu no município, no edifício André, né? Então, eles vão ter uma enormidade de situações que eles vão ter que administrar, então eles vão precisar de muita gente. E sempre que você coloca muita gente, você não consegue administrar essa muita gente. Então, você tem que começar a se organizar dentro daquela situação. E todos eles vão estar ligados a, geralmente, uma secretaria, que é a Secretaria de Infraestrutura. Então, você vai ter os secretários, você vai ter os auxiliares, né? Você vai ter o secretário executivo, você vai ter uma secretária administrativa, você vai ter, então, departamentos, porque a Secretaria de Infraestrutura não vai tratar somente de obras, ou da fiscalização de obras, ela vai tratar exatamente das necessidades do município, do planejamento do município. Então, ele vai ter vários outros setores, que aí ele pode fazer divisões. Essas divisões, por sua vez, como tem grandes atribuições, vai ter que ter chefias com setores, ou divisões, ou seções. Então, vai se organizando. Quando você vai se organizando, você tem necessidade de dividir o trabalho e especializar esses trabalhos, você vai fazendo exatamente essa desconcentração hierárquica ou funcional, onde você vai dividindo a atividade dentro desses determinados órgãos. E aí, essa organização, ela é uma organização vertical. Você tem o secretário, abaixo do secretário estão os seus auxiliares, debaixo dos auxiliares você tem diretorias, debaixo das diretorias você tem os departamentos, debaixo do departamento você tem as divisões, debaixo das divisões você tem os setores, e assim por diante. Você vai se estruturando para que você consiga, lá na ponta, fazer com que o agente público ele consiga desempenhar seus atos, mas tem toda uma cadeia de comando para você conseguir comportar, principalmente grandes estruturas. Então, essa desconcentração hierárquica funcional, você vai ter necessidade dela para grandes estruturas. Pequenas estruturas, você não tem tanta necessidade, mas grandes estruturas, como grandes municípios aqui, como Fortaleza, como São Paulo, como Belo Horizonte, são estruturas gigantescas. E pela própria conjunto de atividade, pela própria atividade que eles vão ter que desempenhar, eles vão acabar se organizando. Eles têm essa necessidade de se organizar entre si. Tá certo? Até aqui, alguma dúvida? Bem, então, uma vez entendida a desconcentração, né, ou seja, a sua ideia geral, e a aplicação, obrigado, João, pelo seu retorno, e a sua aplicação prática, nós vamos ao outro passo, que é exatamente entender o que é o órgão público. E aí, ao entendermos o órgão público, nós vamos entender que o órgão público, ele é a unidade principal, é o elemento principal que você tem dentro da desconcentração. Por quê? Porque a desconcentração se faz exatamente através da criação de órgãos públicos. Então, por isso, que a gente vai ter que entender o elemento básico da desconcentração, que é exatamente o órgão público. E aqui, nós estamos trazendo para vocês 3 conceitos de órgão público, para que você possa perceber quais são os elementos principais que qualquer órgão público precisa ter. Quais seriam as características, quais seriam os traços principais que distinguiriam uma determinada estrutura como sendo um órgão público. A primeira delas nós colocamos aqui do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que ele diz que os órgãos públicos são círculos de atribuições, os feixes individuais de poderes funcionais repartidos no interior da personalidade estatal e expressados através dos agentes neles providos. Eu sei que para alguns, como é uma linguagem mais técnica, vão achar estranho, né? Ou podem não compreender toda a dimensão daquilo que
o professor Celso Antônio está falando, né? Mas vamos tentar aqui traduzir. Então, quando um ente político, seja aqui no Brasil, a União, os Estados-membros, o Distrito Federal ou os municípios, quando eles criam os órgãos públicos, é porque eles estão pegando parte da sua atribuição, que são várias, né? As atribuições do Estado são gigantescas. E aí, como ele não vai conseguir tratar de tudo ao mesmo tempo, ele começa a organizar essas atribuições. Ele, como nós vimos, ele vai separando por assunto, e aí ele vai criando um conjunto de pessoas, né, para que possam tratar somente daquele determinado assunto. Então, por isso que ele diz que é o círculo de atribuições, os feixes individuais de poderes funcionais. Ou seja, você tem um conjunto de atribuições que vão ser destacados por assunto e vão ser entregues a uma determinada estrutura de pessoas, que vai ser repartido no interior da personalidade jurídica, ou seja, o órgão público ele não tem personalidade, então nós dizemos que ele é despersonalizado, porque ele, na verdade, ele faz parte de um todo, que é exatamente aquela pessoa jurídica, um ente público de direito público interno. E como você tem esse conjunto de atribuições que foram destacados e entregues a uma estrutura, todo mundo que participa dessa estrutura vai se dedicar a desempenhar aquelas determinadas funções. É isso que o professor Celso Antônio está falando. Bem, essa é a compreensão do professor Celso Antônio, né? Então, ele está se baseando nas atribuições, na estrutura que é criada e nas pessoas que vão trabalhar nessa estrutura para cuidar dessas atribuições. Então, esse daí foi o foco dele. Vamos ver aqui o conceito da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, né? Qual é o enfoque dela, qual é a visão dela. Então, ela, já em vez de ela chamar de círculo, né, ela chama feixe. É um feixe de atribuições, mas que ela chama feixe? Porque o feixe você tem aquela união, né? Eles estão reunidos. São atribuições que estão reunidas, né? E aí ela continua o raciocínio dela. Uma unidade inconfundível com os agentes. Ela está dizendo que a estrutura que é criada, ela está baseada nas atribuições que são dadas e nos agentes que vão desempenhar. Então, atribuições e agentes, né? E aí ela explica. Além disso, grande parte dos órgãos é constituída por vários agentes, cada um exercendo uma parcela das atribuições totais dos órgãos que integram. Então, você vê que também para a professora Maria Silvia Zanella de Pietro vai ter uma importância as atribuições e os agentes. Ela não cuida tanto da estrutura, né? Como o professor Celso falou, mas ela vai, no caso, perceber exatamente essas duas situações, que são exatamente as atribuições e os agentes, tá certo? Você vai ver exatamente essas duas situações, tá bom? E o terceiro conceito é do professor Elino Lopes Meireles. E aí, o professor Eli, ele diz, né? Cada órgão, como centro de competência governamental ou administrativa, quando ele fala competência governamental, é para tomar decisões. E administrativas é para cumprir aquilo que foi decidido, né? Tem necessariamente funções, cargos e agentes. Mas é distinto desses elementos, que podem ser modificados, substituídos ou retirados, sem supressão da unidade orgânica. E aqui você percebe que o professor Elino Lopes Meireles, ele é mais preciso, né? Ele explica melhor o órgão público. Por quê? Ele tanto vai falar sobre as atribuições, como também ele vai falar sobre as pessoas que vão desempenhar essas atribuições. Ele vai unir as duas pessoas. E ele vai já dar uma ideia de organização, né? Porque não é qualquer pessoa que vai trabalhar dentro desse órgão. Você vai ter as funções, ou seja, cada um vai ter a sua atividade, você vai ter os cargos, né? E aí, por sua vez, o que é que cada um pode desempenhar. Você tem um agente, aquele que cumpre as decisões, ou seja, aquele que executa as decisões. E aí, ele começa a falar exatamente dessa unidade orgânica, né? Que
o órgão, ele está dentro de um organismo maior, e que todo mundo precisa trabalhar em prol de quem? Em prol da sua comunidade, em prol da sua sociedade, porque o trabalho do Estado é feito para o bem comum, para o bem de todos. Então ele começa já a dar uma visão mais técnica. Dos três, é aquele que tem a visão mais técnica, né? Aquele que nos dá mais noções sobre o que efetivamente o órgão público faz, né? E ele ainda vai além disso ali, que ele disse. Isto explica porque a alteração de funções ou a vacância dos cargos ou a mudança de seus titulares não acarreta a extinção do órgão. Ou seja, muitas vezes você ter pessoas que compõem o órgão, que vão saindo, que vão se aposentando, você não acaba com o órgão. Por quê? Porque a necessidade do órgão, ela persiste. Porque aquele órgão, ele tem uma atividade, ele tem atribuições, ele tem competências a fazer. Então, efetivamente, você está vendo o quê? Que você está ligando, dentro do conceito de órgão público, determinadas atribuições que precisam ser desempenhadas por aquela determinada pessoa jurídica a pessoas. E essa ligação não se dá de qualquer forma, né? Nós temos aí, principalmente o professor ali, explicando que pessoas vão fazer essas atribuições, como é que elas vão fazer essas atribuições. Então, tudo isso é a importância do órgão para o trabalho da administração pública, para a eficiência da administração pública. Ou seja, os órgãos são criados a fim de que eles desempenhem aquelas funções para as quais foram criados e que as pessoas, elas que vão desempenhar essas funções, elas sejam especializadas nessas funções para que elas consigam maiores resultados, para que elas consigam mais eficiência, certo? Então, esse é o conceito principal de órgão público. Vocês até aqui estão com alguma dificuldade para entender o órgão público? Samuel, entendi aqui o seu registro, que tem um aluno aqui que não está conseguindo entrar, mas eu não tenho, como eu já falei para vocês, eu não tenho um conhecimento de informática, até porque eu não tenho um curso preparatório para dizer o que foi que aconteceu, né? Então, o que é que eu sugiro? Que essa aluna pegue uma outra máquina, ou ela pegue um outro login e tente ingressar na aula, tá certo? Porque aqui, todas as pessoas que me pediram a permissão para ingressar na aula, eu autorizei, não foi negado nenhuma delas. Então, provavelmente, o problema que deve estar acontecendo não é no meu equipamento, deve ser no equipamento dela, certo? E aí é que ela tente ver outras formas aí para conseguir, ou então se ela puder entrar em contato com a DTI da Unilab, ou com o pessoal que eu possa ajudar ela na Unilab, eu aconselharia, porque efetivamente nós, como professores, nós também não temos esse suporte, então estamos fazendo também por nossa própria conta, né? Então, somos nós mesmos que estamos tentando nos especializar, estamos nos aprimorando, estamos tentando entender esses mecanismos para que a gente consiga fazer uma aula de qualidade para todos vocês, tá certo? Então, peço desculpas, mas eu não estou podendo ajudar no momento, tá certo? Peço desculpas mesmo, porque realmente eu não tenho, não tive um treinamento para ajudar ela no momento, tá bom? E aí, se ela tiver dificuldade, depois, quando a aula estiver disponibilizada no YouTube, ela pode acompanhar a aula no YouTube e depois fazer a atividade relativa a essa aula, tá bom? Ok? Peço perdão. Boiné, o que é que você quer que eu explique de novo? É o conceito de órgão público? Sim, professor. Ok, tá certo. Então, vamos lá. Para a gente poder entender o órgão público, né? Nós vamos analisar um caso prático que eu acho que você vai conseguir perceber melhor o que seria o órgão público. Então, nós passamos agora, no ano passado, por eleições municipais, né? E nas eleições municipais, basicamente, o que as pessoas analisam
A gestão atual, se o prefeito vai para a reeleição ou está indicando um sucessor, né? Então, a gestão atual está boa? Ela satisfaz? Ela está conseguindo resolver os nossos problemas? Se sim, você vai votar na reeleição do gestor ou você vai votar no sucessor desse gestor. Se não, se você acha que a gestão não está dando certo, que as coisas que essa gestão atual está fazendo, está pensando, estão longe daquilo que você necessita, ou daquilo que você está pensando, o que é que você vai fazer? Você vai votar na oposição. E a gente percebe isso muitas vezes quando a oposição está chegando ao poder. Por quê? Porque quando a oposição ela chega ao poder, ela não faz parte do quadro. Então, a pessoa ela tem várias boas intenções, mas a realidade não é feita somente de boa intenção, né? Você tem que ter as boas intenções e tem que praticar. Mas para você praticar, você tem que ter, e aí vocês aqui na administração pública estão vendo, né? Você tem que, antes de você começar a realizar qualquer atividade, você tem que fazer um planejamento dessa atividade. Então, primeiro você planeja, depois você executa e depois você avalia a sua atividade, como é que foi, para quê? Para que quando você for realizando novamente a atividade, essa atividade ela esteja aprimorada, né? E aí você vai fazer um novo planejamento, nova atividade, e a gente tenta entender que ela já está aprimorada, né? Porque ela está em constante planejamento, em constante avaliação, e cada vez mais o serviço para a população ela esteja melhor. Mas por mais que o prefeito ele seja uma pessoa inteligente, ele vai dominar todos os assuntos? Não, ele não consegue dominar todos os assuntos. Então, vamos imaginar o seguinte: tem um professor da rede estadual ou municipal que trabalha no município, que sabe a realidade do município, foi eleito prefeito. Ok, ele é professor. Então, ele entende a área de educação. Ah, professor, e ele já foi técnico de enfermagem. Antes de ser professor, ele era técnico de enfermagem. Ele é professor de ciências. Ok. Então, ele tem uma noção de educação e de saúde. Mas ele pode não ter tido nenhuma experiência com agricultura, ele pode não ter tido nenhuma experiência como empreendedor, ou como trabalhador do setor privado. Então, ele não tem tanto tato com o setor privado. Então, por isso que esse gestor, por mais boa pessoa que seja, por mais bem intencionado que seja, por mais experiente que seja, ele vai precisar de auxiliares em várias áreas. Então, a primeira coisa que esse gestor ele vai ter que entender é: eu tenho várias atribuições, então eu tenho que organizar as minhas várias atribuições em vários nichos. E aí, quem vão ser esses nichos? Ele vai começar a fazer as secretarias. E aí você pode começar analisando a secretaria do seu município. Como é que está organizada a secretaria do seu município? Então, o que é que ele vai entender? Todo município tem uma secretaria de administração, que é a pessoa que vai ajudar ajudar o prefeito a gerenciar tudo. Uma secretaria de finanças, que vai cuidar exatamente das finanças públicas, porque não adianta boa intenção. Né? Não adianta boa intenção. As necessidades são muitas, então qualquer gestor, ele vai ter que acabar escolhendo quais são aquelas necessidades onde ele vai atuar mais. Então, financeiro. E aí você tem os temas já tradicionais, né? Educação, trabalho e empreendedorismo, emprego e renda e saúde. Né? E além delas, toda edificação, ela precisa de manutenção. E uma cidade também vai precisar de manutenção. Então, você vai ter que ter uma secretaria de infraestrutura. Então, você tem pelo menos 6 nichos aí. Você pode ter muito mais. Você pode ter uma secretaria de agricultura e pesca, né? Dependendo do seu município. Então, a primeira coisa que ele vai ter que decidir é quais são os temas ou os nichos
que eu tenho atribuições e eu vou tentar organizar esses nichos e colocar pessoas capacitadas em cada um deles para me ajudar a governar. Por quê? Porque eu tenho que entender que eu sozinho eu não consigo. Por mais que o meu município seja pequeno, eu sozinho eu não consigo resolver todas as necessidades das pessoas que compõem a minha população. Então, eu tenho que lançar mão dessas pessoas para que elas possam me ajudar a resolver todas as necessidades, todas as expectativas da população. Então, aí ele cria um órgão público, certo? Então, o órgão, ele é criado uma estrutura dentro de uma pessoa jurídica, e aí essa estrutura, ela vai ter tarefas a fazer, que a gente chama de atribuições, e vai ter pessoas para desempenhar essas tarefas, que são exatamente os servidores, né? Vão ser exatamente os agentes públicos, que vão desempenhar as decisões que são tomadas. Via de regra, pelo prefeito, que é o gestor máximo da cidade, e pelo secretário, que é o gestor máximo daquela pasta, daquela determinada estrutura. Ok? Dessa forma que você conseguiu entender melhor, Boina? Sim. Ok. Pronto. Então, entendido a desconcentração, entendido o órgão público, a gente tem que falar também da relação do Estado com os seus agentes, né? Como é que o Estado ele interage com os seus agentes. E aí, quando a gente vai falar nesses agentes, a gente está falando de todas as pessoas que trabalham dentro da administração pública, né? Então, nós temos aqui 4 teorias da relação do Estado com os seus agentes, né? A gente vai tentar passar para vocês aí as teorias dos juristas de direito administrativo, dos que nós chamamos no direito de administrativistas, que vão exatamente tentar explicar como o Estado, a pessoa jurídica, se relaciona com os agentes, as pessoas físicas que desempenham as suas atribuições, que desempenham as suas competências, que realizam as suas competências. A primeira teoria é a teoria da identidade, né? Onde o órgão público ele se identifica com o seu agente, né? Então, muitas vezes, quando você tem um fiscal da Secretaria da Fazenda, quando ele vai em um determinado comércio ou ele vai em uma determinada empresa, a primeira impressão da pessoa que está sendo fiscalizada, da pessoa que vê o fiscal exercendo aquela atividade ali não é o fiscal Epaminondas Francisco, é a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Então, é exatamente essa teoria da identidade, a primeira teoria que a gente tem, que a pessoa física, quando ela está desempenhando aquela atribuição, ela não está desempenhando em nome próprio, ela está desempenhando em nome do Estado. Então, ele não enxerga ali a pessoa física, ele enxerga ali a pessoa que ele representa. Ou, mais especificamente, o órgão público que ele representa. Certo? Segunda teoria é a teoria da representação. E aí você pode se perguntar, qual é a diferença da teoria da identidade para a teoria da representação? Porque na teoria da identidade, você pensa que a pessoa é o próprio órgão público. De acordo com o FUNAI. Tá certo? Então, é isso. Você pensa que a pessoa é o próprio órgão público. Tá certo? Enquanto que na teoria da representação, você sabe que a pessoa não é o órgão público, mas ela está fazendo alguma coisa em prol do órgão público. Seria mais próximo daquilo que vocês já viram lá em instituições de direito privado, a figura do tutor, né? O tutor da criança. Então, o tutor, quando ele está desempenhando os direitos e obrigações da criança, ele não está desempenhando um direito à obrigação dele, ele está desempenhando um direito à obrigação da criança. Mas por que o tutor tem que fazer em nome da criança? Porque como a criança ela não tem discernimento suficiente, então é o tutor que acaba exercendo ou fazendo aquilo ali em nome dela.
Tá certo? Então, tem exatamente essa diferenciação. Então, seria parecido com aquilo que o tutor faz em relação à criança ou que o curador faz em relação à pessoa que tem alguma deficiência, né? Então, ele não está ele não está exercendo o direito e a obrigação dele, mas ele está exercendo o direito e a obrigação em nome dessas pessoas. Essa teoria da representação, ela é muito criticada, por quê? Porque você está comparando o Estado, ou a pessoa jurídica que faz parte do Estado, né? A pessoa jurídica de direito público interno, seja um ente político, você está comparando o governo federal, os governos estaduais, o governo do Distrito Federal, ou os governos municipais, com um incapaz, uma pessoa incapaz, e não é. Né? Então, por isso que essa teoria da representação, ela sofre muita crítica, tá certo? A terceira teoria é a teoria do mandato, né? E o que é o mandato? Aqui o mandato não tem nada a ver com aquela questão dos políticos. O mandato é você receber uma atribuição, você receber um encargo para realizar. Então é como se o Estado ele entregasse aos seus agentes públicos encargos ou tarefas que eles precisam realizar. Então o agente, quando ele está quando ele está realizando a tarefa, ele está realizando a tarefa porque ele está desempenhando uma ordem do Estado, ou ele está desempenhando uma tarefa que já foi entregue pelo próprio Estado, certo? Então, o mandato aqui não tem a ver com o mandato do direito eleitoral, mas o mandato aqui no direito civil, que é exatamente quando uma pessoa passa uma tarefa para outra, para que outra possa desempenhar. E essa teoria do mandato, onde o Estado ele delegaria uma atribuição, ou seja, onde ele fixaria uma atribuição para que os agentes cumprissem, ela é criticada por quê? Porque, primeiro, o Estado, a vontade dele é algo meio complicado, né? O Estado ele é uma coletividade. E como como o Estado ele é uma coletividade, a formação da vontade dele é complicada. Porque não depende somente de uma pessoa, depende de várias pessoas. E essa elaboração da vontade nem sempre vai ser fácil de você analisar ou de você entender. Então, como você tem esses problemas na formação da vontade do Estado, por consequência, você vai ter dificuldades em entender a outorga do mandato, ou essa fixação dessa tarefa que está sendo entregue para o Estado. Então, está exatamente na construção da vontade. Então, como você tem dificuldades na construção da vontade, então a implicação, que seria a outorga do mandato, também ficaria difícil. Você entender isso. Tá certo? Então, por isso que essa teoria do mandato também ela é muito criticada. E, por fim, a quarta teoria, que é a teoria do órgão, ou teoria da imputação, que é volitiva, né? Onde, de acordo com a teoria do órgão, a teoria da imputação, a pessoa jurídica, ela manifesta a sua vontade através dos órgãos, que, por sua vez, os órgãos são compostos por agentes. E a atuação desses agentes, elas manifestam a vontade do próprio Estado. Então, seria como se, quando o agente age, o agente está agindo não em nome próprio, ele está agindo em nome do Estado. Então, toda a ação do agente é como se a ação estivesse sendo do Estado. Estado aqui, que eu estou falando para vocês, é no sentido lato, ou seja, ele está agindo representando aquela pessoa jurídica de direito interno, que pode ser a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Então, você entenderia a vontade do Estado a partir do momento da atuação do agente. Com a atuação do agente, você conseguiria ler qual tem sido a vontade do Estado. Ou seja, as atividades vão demonstrando o que é que se pensou antes de fazer aquela determinada atividade. Das quatro teorias, a que é mais aceita e que é mais trabalhada é exatamente essa teoria do órgão.
tá certo? Aquela que, hoje em dia, ela é mais aceita e mais utilizada. É essa teoria, tá certo? Até aqui alguma dúvida? Não? Pois vamos lá. As classificações dos órgãos públicos, né? Então, como dentro do Estado você tem várias atribuições, essas várias atribuições que estão dentro do Estado, elas precisam ser organizadas. Então, elas acabam, por consequência, gerando vários desdobramentos. Que desdobramentos são esses? São vários tipos de órgãos, né? Então, como você tem várias atribuições, várias necessidades, o Estado ele vai ter várias atribuições para corresponder, para cuidar dessas necessidades da população. E, por consequência, ele vai precisar de estruturas diferentes, adequadas a cada uma dessas necessidades. Então, por isso, você, tendo os vários tipos de órgãos para cada necessidade, você vai ter necessidade de classificá-los. E aí, esses órgãos públicos, eles podem ser, quanto à esfera de ação, centrais ou locais, né? O que é um órgão central? É porque ele é um centro de comando. Ele toma as decisões que vão ter que ir para as periferias, até chegar e ser executado chegar junto da comunidade, chegar junto da população. E, assim como você tem os centrais, você também vai ter órgãos públicos locais. Por exemplo, Polícia Civil. Polícia Civil, você tem a superintendência, né, da Polícia Civil, você vai ter um delegado, já, em via de regra, chefiando toda a Polícia Civil, mas, além de você ter esse órgão central, você precisa ter delegacias em cada um dos locais, ou mais próximos da população. Então, você tanto vai ter esse órgão central, que é a superintendência, como você vai ter as delegacias de bairros, as delegacias de cidades, que são exatamente os órgãos locais. O segundo critério de classificação dos órgãos públicos é quanto à posição estatal, ou seja, como é a atuação do órgão frente ao Estado, né? Esses órgãos, eles podem ser independentes. E aí, quais são os órgãos que são independentes? Entre eles, Executivo, Legislativo e Judiciário. Eles são independentes entre si. O que é que caracteriza um órgão público independente? Ele ser originário da Constituição. Ou seja, ele foi fixado pela própria Constituição e ele não é subordinado. Não existe previsão dele subordinado a nenhum outro. Então, são aqueles que compartilham o poder, né? Que são exatamente Executivo, Legislativo e Judiciário. Abaixo desse, você tem os chamados órgãos autônomos, órgãos públicos autônomos, né? Esses órgãos autônomos, eles têm uma certa liberdade, mas essa liberdade ela não é total, né? Porque ela, como ele faz parte da estrutura, ele ainda assim tem que responder a uma chefia, mas eles são criados com essa liberdade maior, por quê? Para que ele consiga desempenhar melhor as suas atividades. Geralmente, quem são eles? São órgãos de planejamento ou órgãos de supervisão, certo? São órgãos de planejamento ou órgãos de supervisão. Só se for na União, dentro do Executivo, seriam como se fossem os ministérios. Ou nos estados, dentro do Executivo, seriam as secretarias estaduais. Então, esses órgãos de planejamento e supervisão, eles são subordinados, mas eles são subordinados a quem? Aos órgãos independentes. Então, eles estão abaixo dos órgãos independentes. O Executivo, Legislativo e Judiciário, e aí o Executivo, ele tem os ministérios e as secretarias, né? Terceiro tipo de órgão quanto à posição estatal são os órgãos superiores. Os órgãos superiores são os órgãos de direção, né? Que exercem controle e comando. E aí esses órgãos superiores, eles estão subordinados aos autônomos. Exemplo, você tem no estado do Ceará o secretário de Segurança Pública. Mas o secretário de Segurança Pública, ele tem duas instituições
são muito consolidadas, né? Que é a Polícia Civil e a Polícia Militar. Então, abaixo do secretário, você tem quem? O superintendente da Polícia Civil, ou o chefe da Polícia Civil, e o comandante-geral da Polícia Militar. Então, são órgãos superiores, mas eles estão subordinados aos órgãos autônomos. E o restante dos órgãos que você tem são chamados órgãos subalternos. São todos aqueles órgãos que vão ser destinados à execução. E aí, esses órgãos subalternos, eles vão ser subordinados aos órgãos superiores. Então, por isso que você tem, primeiro, os órgãos independentes, depois os órgãos autônomos, depois os órgãos superiores e abaixo deles os órgãos subalternos. Então, você tem aí uma relação vertical, né, de como é que você organiza todo o trabalho dentro de um determinado órgão público. Quanto à estrutura, esses órgãos, eles podem ser simples, ou seja, eles podem ser unitários, ou eles podem ser compostos. Eles, geralmente, ele tem várias atribuições ou nichos de atribuições. Então, ele pode ter várias atividades. E quanto à composição, eles podem ser singulares, ou seja, eles podem ser todos eles montados na figura de uma única pessoa, ou eles podem ser colegiados. Eles são exercidos por várias pessoas ao mesmo tempo, né, que têm que tomar as suas decisões. Bem, até aqui alguma dúvida, pessoal? Vocês queriam que nós esclarecêssemos mais alguma coisa sobre a desconcentração?